Olá, família, boa noite a todos. Eu tô com a sensação de que tá chegando a justiça e que o mês de outubro vai ser um mês de justiça. Agora, dia 27 de outubro, segunda-feira, teremos o início de um julgamento que eu aguardo há anos, tá? Há anos, juntamente com a mãe, tá? Com a Kátia Goulart. O julgamento que refere à justiça do filho da Kátia. Um garoto lindo, lindo, que na época, em 2016, tinha 12 anos apenas. Final de novembro, mais precisamente dia 30 de novembro. Um garoto que tinha a vida no seu olhar e que, por coincidência do destino, teve o seu algoz, o seu tio, irmão da Kátia. Uma luta por justiça que ultrapassou fronteiras que vocês vão ver agora. A polícia não quis acreditar. Mas teve um anjo, uma promotora, muito aguerrida, que vocês conhecem bem, doutora Lúcia Calegari, que teve um papel importantíssimo nesse caso. Hoje, vamos ouvir a Kátia, tá? A mãe do Andrei, uma mulher ímpar, ímpar, que não parou em nenhum momento no pedido de justiça, que foi atrás de todas as formas, não se acovardou. Então vamos receber hoje com muito carinho e acolhimento Kátia Goulart, mãe do André Goulart. Boa noite, Marconde. Boa noite, família Marques. Estamos aqui na véspera do júri. Kátia, quando eu te procurei, lá, acho que foi em 2019, se não me engano, ou 2020, 2019, É, né? foi por aqui, faz bastante tempo. 2019. Eu fiquei sabendo do caso do Andrei e quis contar essa história, e que o meu público na época, na Rede Rio, conhecesse. Eu te entrevistei a doutora Lúcia Calegari, entrevistei o seu irmão, para ouvir o lado dele. Uhum. E essa história me chocou demais, porque eu digo para você que foi a primeira vez que eu me envolvi diretamente num caso, numa busca por justiça. E de lá para cá nós viramos amigos. Podemos falar que nós viramos amigos, essa é a verdade. Sim. E hoje, faltando dias para a justiça acontecer, eu confesso que eu tô ansioso, eu nem imagino você. Nossa, o coração tá aqui. Para quem não conhece, nós vamos contar agora a história deste menino aqui, ó. Deixa eu botar a foto dele aqui. Deste menino. Que estaria a foto atrás da Lúcia. Da Lúcia, não, da Kátia. Esta criança linda. O Andrei. Vamos conhecer o Andrei através da sua mãe, da Kátia. Kátia, nos apresente o Andrei. Respirar, Marconde. Falar do Andrei é muito bom, é muito fácil. O que dói é a saudade, é a falta do abraço dele, é a falta do calor do corpo dele, é a falta do Andrei. Mas falar do Andrei é muito prazeroso. Ser a mãe do Andrei é um motivo de muito orgulho. O Andrei é o filho caçula de 3 irmãos, né, eu tenho mais 2 filhos mais velhos que o Andrei, e o Andrei, na época do assassinato, ele tinha 12 anos. O Andrei é uma criança alegre, feliz, gremista, bem resolvida, personalidade muito bem definida, de fácil fazer amizade, uma criança íntegra e uma criança com seus conflitos de 12 anos, né, não quer tomar banho, escovar dente, não fazer tema, uma criança normal e normal, mas muito especial por ele ser o meu filho. E no dia 30 de novembro de 2016, o meu irmão, um tenente da brigada militar, acabou com o sonho do Andrei. Acabou com o sonho dele ser, de repente, jogador de futebol, um médico, um Engenheiro. engenheiro, alguém lidado na área da gastronomia, ele gostava de fazer comida. Então, ali foi interrompido o sonho do Andrei, o meu sonho de mãe do Andrei, dos irmãos do Andrei.
E a minha busca foi nesses quase 9 anos, Marconde, foi pela justiça. E o assassino do Andrei, sendo meu irmão ou não, eu busquei a luta por justiça, né, então dia 27 de outubro agora, nós teremos o júri popular. O Andrei hoje teria 21 anos, seria um jovem 20 adulto, anos. já na faculdade, escolhendo a profissão que ele quisesse. É. Kátia, conta pra gente como é que foi o dia 30 de novembro de 2016. O que aconteceu nesse dia, por favor? Eu sei que é doído, mas é necessário. É necessário, Marconde, e por mais dolorido que tenha sido nesses anos todos falar, contar a história, eu sempre penso, né, quem sofreu mais nessa história foi o Andrei que perdeu a vida. Eu e meus outros 2 filhos, nós falamos, nós somos sobreviventes. Então, por mais que seja dolorido falar, é necessário. Tudo que nós conquistamos foi assim, na dor, no sofrimento, né, e o amor e a saudade que eu tenho do Andrei é o que me motiva a seguir essa luta. Então eu vou contar como aconteceu tudo isso. No dia 30 de novembro, né, vou voltar um pouquinho no tempo para poder contar ali a partir do dia 30. Eu sou eu sou uma filha, nós somos 5 irmãos, eu sou irmã de mais 4 irmãos. Nós somos filhos de brigadianos, morávamos no interior de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, viemos para a capital pequenos ainda, e meus pais já faleceram agora. E um dos meus irmãos, eu tinha um ótimo relacionamento com todos os meus irmãos, né, entre nós 5, nós sempre a gente se dava bem como irmãos, né. Cada um cresceu, seguiu sua vida, construiu sua família, mas nós mantínhamos um relacionamento, contato, né. E aí, então, um dos meus irmãos, que hoje em dia é réu pelo assassinato do Andrei, e réu também pelo estupro, entrou em contato comigo e perguntou se ele poderia ficar uns dias aqui em casa, porque ele já era um tenente da brigada aposentado, e recebeu um convite do Ministério Público para trabalhar aqui em Porto Alegre, e nesse período ele residia no Rio de Janeiro. Eu não vi problema nenhum, Marconde, acolher ele, porque era meu irmão, né, eu disse para ele: "A gente é família, a gente se ajeita". Meu apartamento é pequeno, né, de 2 dormitórios, então para deixar mais confortável para todos na casa, né, ficou o meu irmão e meus 2 filhos gurias num quarto, e ficou eu e minha filha no outro quarto. E meus filhos estavam contentes que ele estava aqui, porque ele era padrinho dos meus 3 filhos, eu era madrinha das filhas dele, para mostrar que nós tínhamos um relacionamento normal de família, né. E ele diz: "Não, Cati, eu vou ficar só um período aí, porque depois eu vou trabalhar no Ministério Público, eu vou alugar um apartamento para mim. E agora é período pequeno e depois eu vou entrar em recesso". Eu não vi problema nenhum, Marconde, acolher ele, porque, É seu ele irmão. não era é meu irmão, ele não era um estranho. O estranho é o marido, a esposa que tu encontra no caminho da tua vida, né. Porque meu irmão já era do meu núcleo familiar antes mesmo de eu nascer, ele é mais velho que eu. Não vi problema, ele estava aqui em casa, as crianças estavam gostando dele, ele também, né, dentro da condição que a gente estava, né, para o apartamento ser pequeno, estava tudo correndo normalidade. Aí na noite da noite anterior, o Andrei faleceu na madrugada do dia 30. Na madrugada anterior, teve a tragédia da Chapecoense, que foi um marco bem triste, né, que faleceram Queda vários do avião. jogadores ali, dentro do avião, exatamente. Então nós estávamos bem comovidos com a tragédia da Chapecoense. Na segunda de manhã, o não, na segunda de manhã, na segunda de noite, segunda para terça, aconteceu a tragédia da Chapecoense. Então, na terça-feira pela manhã, que seria 29 de novembro, a nossa rotina na família que seguiu, né, o Anderson, trabalhava de noite, chegou do serviço e foi pra aula, o Andrei e a Andressa, né, que são os meus filhos caçulas, levantaram e foram para a escola, meu irmão já estava trabalhando no Ministério Público, foi para o trabalho, e eu tinha feito uma cirurgia, estava em casa, né, eu trabalho, eu sou auxiliar de enfermagem num hospital aqui de Porto Alegre já há 31 anos. Naquele período, eu tinha feito uma cirurgia, então eu estava mais por casa. Fiquei em casa e o Andrei e a Andressa foram para a escola. Eram umas 10 horas da manhã, 10 e pouco talvez, o Andrei voltou da escola, sozinho, porque a minha filha foi para uma casa de uma colega fazer um trabalho escolar. E o Andrei chegou da escola e disse, eu estava tomando chimarrão, ele tomou umas cuia comigo, ele adorava tomar chimarrão. E ele perguntou: "Mãe, tu não tá vendo o teu jornalzinho?" E eu disse: "Filho, hoje tá muito triste, né, porque tinha acontecido a tragédia da Chapecoense".
Eu disse: "Filho, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem juntos". E ele fez uma carinha de triste, assim, estava sentado no sofá, assim, com as perninhas cruzadas, me olhou e disse: "Que triste para essas mães, né, perder os filhos desse jeito". Essa frase dá para demonstrar o quanto o Andrei era carinhoso, afetivo, se preocupava com a dor alheia. Uhum. Então eu quis evitar que ele visse essa tragédia, acompanhasse com o noticiário. Eu não estava assistindo a TV. E aí eu falei: "Filha, olha tuas séries aí, olha tua desenho, sei lá o que tu quer ver na TV", porque eu quis poupar ele de ver as notícias da tragédia. Da tragédia da Chapecoense. Aí nós almoçamos, fomos dormir um soninho, né, que ele tinha dormido tarde, em função da própria tragédia da Chapecoense, e a gente gosta muito de futebol aqui na minha casa, né, e eu disse: "Filho, vamos dormir". Aí a gente dormiu bem agarradinho, assim, e eu digo muitas vezes eu faço esse movimento, Marconde, eu sinto como se eu tivesse o corpinho dele junto a mim, como eu tive naquela tarde, né, e eu não sabia que aquele sono que nós tivemos foi o último sono, né, que eu consegui ter com o Andrei. Aí nós dormimos, eu acordei ele e falei: "Filho, levanta pra te tomar um café", porque eu pensei: "Senão de noite tu não dorme, né, no outro dia tinha aula de manhã", aquelas coisas de criança que estuda de manhã. Eles não Uhum. querem dormir depois do almoço, mas depois que dorme não querem Não acordar, quero né. Daí eu falei: acordar. "Filho, levanta". Daí eles não querem mais acordar. Ele às vezes eu dizia assim pra ele, né: "Filho, levanta, senão tu não dorme". E ele dizia: "Mãe, eu não te entendo, tu quer que eu durma, daí quando eu durmo tu não quer que eu durma". Aí eu te respondia pra ele: "Filho, tu tem que dormir meio termo, nem muito nem pouco, filho. Tu tem que dormir um pouquinho pra tirar o sono, mas não pode ficar totalmente sem sono". Mas É, é aquela coisa de criança, eles não entendem, né, só quando se tornam adulto, eles conseguem ter noção desse que é importante aquele soninho, né. Daí aquela nós cesta. levantamos, ele hã? Aquela cesta, aquela soneca. É, aquela cesteada ali. Aí nós levantamos, tomamos café, ele falou: "Mãe, eu vou lá no mercado buscar guisado". E aí eu perguntei: "Por que tu vai buscar guisado, filho?". "Ah, é sempre bom ter guisado em casa, mãe", porque ele gosta muito de cozinhar. Então, quando ele Uhum. queria cozinhar, ele queria que as coisas estivessem tudo em casa, assim, pra ele não ter que estar saindo. Uhum. Eu não vi problema, vai lá, filho, busca o teu guisado, e tal. Daí ele buscou. Enquanto isso, eu me arrumei para ir no aniversário, né, de um familiar amigo nosso. E eu tinha convidado: "Vamos, filho?". Ele falou: "Não, mãe, eu vou ficar em casa, eu vou fazer um chimarrão para o padrinho, e aí nós vamos tomar". E aí lá é só aniversário de mulher, não vou ir, eu vou ficar em casa, porque ele estava muito contente que o meu irmão estava aqui. E o André era muito acolhedor, assim, chegava as pessoas aqui em casa, ele gostava de fazer chimarrão, gostava de fazer uma janta, de gostava de fazer uma comida, fazer um agrado para a visita, né. Uhum. E mesmo ele sendo novinho, assim, ele tinha essa percepção, né, de tratar bem as pessoas. E aí no caminho eu peguei a minha filha, daí eu falei: "Filha, liga para o Andrei, para ver se ele mudou de ideia, se ele quer ir". Daí ela tentou ligar, não conseguiu contato aqui para casa, né, eu disse: "Bom, combinado era de não vir, né, já tinha dito que não ia". Nós fomos para o aniversário, eu e ela. Lá no aniversário eu mandei uma mensagem para o meu irmão, porque o Andrei estava de castigo do celular, porque estava com as notas ruins na escola, né. Nota baixa. E eu mandei mensagem para o meu estava baixa, estava bem baixa as notas dele. E eu mandei mensagem para minha filha, para o meu irmão: "Ah, avisa o Andrei que eu e a Dedé estamos aqui, daqui a pouco mais a gente está em casa". E meu irmão: "Tá, tudo bem, eu aviso ele". E nós chegamos em casa, era umas 11h30, por aí, 11h25. E aí eu cheguei no apartamento, estava o apartamento com as luzes desligadas, né, só a luz do quarto onde eles estavam deitados, só a luz da TV. E eu bati no quarto, entrei, e aí meu irmão me cumprimentou assim, né, dando boa noite, e o Andrei na cama numa triliche, né, eles já estavam deitados, assim, numa triliche, o Andrei na cama de cima da triliche, meu irmão na cama do meio, e a cama auxiliar, que era o que o meu outro filho usava, estava recolhida, porque estava trabalhando nessa noite, Uhum. né. E aí eu cumprimentei eles, o Andrei eu perguntei: "E aí, tomou banho?", porque ele não queria mais que eu mandasse ele tomar banho, então nós tínhamos um código, assim. E aí ele Uhum. fez: "Ó, tô cheiroso". Eu mostrei a camisa do Grêmio, que eu havia saído para comprar também, ele perguntou só eu comprei uma azul, e eu tinha dito para ele que ia comprar uma rosa, ele só fez uma cara e perguntou: "Não era rosa, mãe?". Eu disse: "Ah, gostei mais da azul", mas ele conversou pouquíssimo comigo, bem muito pouco. O meu irmão só falava assim, ó: "Eu tô com sono, Cátia, amanhã eu tenho uma missão importante, eu quero dormir. Ai, tô cansado", né, e ele só falava isso, e eu vi que a minha presença naquele momento estava importunando o meu irmão. Incomodando.
estava incomodando ele. E o Andrei quase não falou, só perguntou da camisa, falou que tinha tomado banho, e a TV ficava em direção assim em frente, o Andrei estava olhando para a TV, e eu pensei, vou deixar eles dormir, né? Amanhã o Andrei tem aula cedo, meu irmão também tem esse compromisso que ele está dizendo. E quando eu puxei a porta, eu pensei, amanhã eu vou mexer com o Andrei, que ele nem deu bola para mim. Porque eu e ele tinha essas brincadeiras, né? Ele esticava o braço e falava assim, dá um abraço. E aí eu abraçava ele, eu falava, não, a gente dá um monte de abraço. E ele também retribuía, né? Aí ele passava por mim assim pela casa e dizia, me dá um abraço. E aí eu pedia e ele me dava, né? Ou Uhum. então ele dizia assim, ó, faz 6 horas, 23 minutos, 30 segundos que uma mãe não diz que ama seu filho. E aí ele me abraçava, e eu também dizia, né? Eu dizia, faz 5 horas, 13 minutos que um filho não diz que ama sua mãe. Ele era muito afetivo, muito carinhoso, ele gostava muito de dar beijo, abraçar. E ele era o caçula, então existia, né, um O tratamento mais diferenciado mimado. por ele ser o menor. Mais mimado. Os mais velhos falavam, o André é muito mimado. Mas ele retribuía esse mimo, sabe, Marconde? Porque às vezes, assim, ó, se eu estava sentada e eu falava, eu tô com sede, ele, quer uma água, mãe? Eu busco por ti. Ele era muito prestativo, sabe? Daí ele buscava água e me dava. E aí, às vezes, ele estava ali, ele também dizia, eu tô com sede. Daí eu falava, peraí que a mãe vai buscar uma água para ti. Daí os outros falavam assim, o mimadinho da mãe. Daí ele dizia, mas eu busco água para a mãe quando vocês não buscam você. Então, era um tratamento normal, uma família normal, assim, não existia rivalidade entre os irmãos, ao contrário, né? O Anderson e o Andrei tinham 10 anos de diferença, assim, o Andrei usava o Anderson muito como referência, e o Anderson, por ser mais velho, aquelas brincadeiras de também se sentir mais responsável, ao mesmo tempo querer ensinar as coisas com o Andrei, e levar o Andrei nos jogos do Grêmio, no Olímpico ainda, na época que o Grêmio tinha um Olímpico, depois na Arena também levou o Andrei nos jogos, levava o Andrei com os amigos dele de serviço, em churrasco, trabalho, sabe? O André é uma criança muito sociável, assim, e os grupos acabavam acolhendo, gostando dele, porque ele era uma criança querida, conversava, né, não tinha problema de timidez, e com a minha filha também, eles eram muito próximos de idade, então ela dizia assim, o André rouba meus amigos, porque daí os colegas, né, tanto menino quanto menino, os amigos dela de aula acabavam sendo amigo dele também, né? Uhum. Então o André era assim, para contar um pouco como era o André, a vida social dele, né? E isso tudo foi encerrado, né, Marconde, de uma maneira trágica. Quando Sim. eu puxei a porta do quarto e disse, amanhã eu vou mexer com o Andrei, que ele não me deu muita atenção, eu fui dormir. A minha filha tomou banho, a gente se ajeitou e fomos deitar nós duas no outro quarto do lado. Isso é mais ou menos antes da meia-noite, né? Uhum. E 2 horas da manhã, meu irmão entrou no quarto gritando, Kátia, aconteceu uma tragédia. Eu não entendi nada, porque eu não vi barulho, nada, Marconde. A minha filha estava dormindo. Nós levantamos. Desculpa, eu levantei rápido, assim, cheguei no quarto, era uma cena de terror. O Andrei deitado, assim, na treliche, tapadinho, até aqui assim, tapado, com as mãos tapadas embaixo do cobertor, um rasgo aqui assim, e já em óbito em cima da cama, né? Como eu falei, eu sou auxiliar de enfermagem, então dava para ver que a cor do Andrei já era de óbito, né? E eu não entendi, gritei, a minha filha ouviu meu grito, que era um grito de desespero, também veio, e aí ela estava do meu lado, eu queria proteger, que ela não visse aquela cena toda, meu irmão falando o tempo todo, eu não sei o que aconteceu, eu ouvi um barulho de bateria de celular estourando, e meu celular está carregando ali, o Andrei está de castigo, né? Então, ele diz que acordou com o barulho de um som, que até hoje, Marconde, eu nunca ouvi pessoalmente, e até hoje também não encontrei alguém que tenha dito, eu vi um barulho de uma bateria estourando, e eu reconheço. Então, tu identifica sons que tu já ouviu acordado. Tu não vai acordar e identificar um som que tu nunca ouviu acordado, só por internet. E ele falava, falava, e aí eu fui destapar o Andrei para entender o que estava acontecendo, porque menos de 2 horas eu tinha saído do quarto e meu filho estava vivo. E aí ele disse, não, Kátia, não mexe no Andrei, não mexe nele, para não alterar a cena do crime. Crime marcou onde aquela hora ali não fechava com a história que eu estava vivendo ali. Eu estava com meu filho morto, mas eu não via como um crime, eu não entendia como um crime. Meu irmão, sim, ele sabia que tinha praticado um crime. E aí, quando eu estou destapando os pés do André, ele grita: minha arma está aqui. Eu não lembrava que a arma era do Ministério Público que emprestou para o meu irmão para trabalhar, né, usando essa arma.
E aí ele ligou para os colegas dele do Ministério Público, depois ligou para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, minha casa encheu de gente, pessoas nos acolhendo, nos dando apoio, né? E o corpo do Andrei não tinha nem saído daqui, do quarto, e o meu irmão falou, nós estávamos no hall do condomínio, ele falou, foi confirmado, isso foi um suicídio. E aquilo ali me doeu muito, Marcondes, porque eu pensei, que momento foi quando ele estava com esse comportamento que eu não me dei conta? Quando ele estava alegre, estava feliz, estava organizando uma festa de final de ano aqui no condomínio, estava organizando a viagem para casa do meu irmão do bem, que eu chamo, né, que mora no Rio de Janeiro também, e os nomes são parecidos, então para as pessoas entenderem que são dois irmãos nessa história, é o irmão do bem e o que é réu. Então o Andrei estava organizando, querendo ir para a praia, para o Rio de Janeiro, para a casa do meu irmão do bem. Então, uma criança que está com intenção de cometer suicídio no dia seguinte, ele não passa pelo irmão. Porque quando o Anderson foi trabalhar, o Andrei estava vindo do mercado, ele tinha ido lá buscar o guisado. E os dois se passaram e se cumprimentaram assim, um soquinho. Uhum. E o Andrei disse para ele: amanhã tu vai perder na FIFA, no videogame, né? Uhum. Então, uma criança que está planejando cometer um suicídio dali a horas, ele não consegue planejar isso aí, se dá, Uhum. falar isso com o irmão. Porque Não, adulto sim, né, Marconde? A gente é adulto, a gente consegue fingir fingi. nossa tristeza, nossos conflitos internos, mas uma criança de 12 anos, não. Por mais maduro que o Andrei fosse, ele era uma criança, e tinha 12 anos.